Em setembro de 2015, a ANSA adquiriu a companhia chamada Dellcross Technologies, que desenvolvia o software Savant e Emmet. O Savant e o Emmet agora eles fazem parte do HFSS. Nesse vídeo nós vamos mostrar com detalhes como é possível utilizar o Savant ou a sua tecnologia que agora faz parte do HFSS. Basicamente, a tecnologia que é disponível no Savant é uma tecnologia assintótica conhecida como Shoot and Bounce Array. É uma tecnologia onde a gente consegue fazer análises de antenas instaladas em plataformas, como a gente pode observar nesse avião aqui. A gente teria em negro aqui, em preto, o diagrama de radiação de uma antena posicionada nesse avião, mas no espaço livre, ou seja, sem interferência da plataforma, do avião, e em vermelho como é o diagrama de radiação real desse tipo de análise, né, desse tipo de antena. O Savant, então, é um software que ainda permanece standalone, ele pode ser lançado através do ANSYS Electronics Desktop, porém o seu solver, Shoot and Bounce Array, também já faz parte da hibridização disponível no HFSS. A grande vantagem do Savant é que você consegue simular antenas simuladas em plataformas, ou seja, é uma simulação eletricamente grande, de uma maneira muito rápida, sem um grande recurso computacional. Nós temos aí a possibilidade de utilizar GPU e a maioria dos problemas podem ser rodados em um laptop muito comum aí que todo mundo utiliza. A grande vantagem do Savant é que nós temos não somente a tecnologia de Shoot and Bounce Array, nós temos tecnologias adicionais, cujo esse símbolo mais é responsável pelo acrônimo, né? Shoot and Bounce Array Plus. São técnicas de PTD, Creeping Waves e UTD. Basicamente, o que a antena faz é enviar raios, e em todos os lugares que esses raios atingem na geometria, eles são refletidos, e nós calculamos as correntes induzidas nessas superfícies. Com as tecnologias de difração avançada que nós temos no Savant, como por exemplo Creeping Waves, nós conseguimos enviar raios também sobre toda a superfície onde essa antena é posicionada. Nós temos também o Physical Theory of Diffraction, onde nós corrigimos aí a corrente, né, que é calculada nas arestas, nas quinas do nosso sólido. E nós temos também a possibilidade de trabalhar com UTD, Uniform Theory of Diffraction, onde os raios que atingem essas bordas são reirradiados. Então nós conseguimos calcular correntes aí em regiões de sombra, aumentando assim a precisão dos nossos resultados. Dentro do ANSYS Electronics Desktop, nós podemos utilizar o HFSS e lançar também o Savant. Nós podemos, por exemplo, utilizar uma antena calculada pelo HFSS, como nós estamos vendo aqui, uma antena Horn, ok, cônica, e nós podemos utilizar essa antena para ser utilizada como excitação numa análise do Savant. Para isso, nós temos um ACT, ANSYS Customization Toolkit. Aqui em Wizards, nós temos um HFSS Savant Data Link. Nós podemos então selecionar o projeto. Eu tenho esse projeto aqui chamado Horn Source, ok? E eu tenho aqui a análise, a frequência. Eu tenho a quantidade de pontos de correntes que eu vou calcular baseando-se nessas superfícies aqui. E se eu quero ou não lançar o Savant. Eu vou escolher todas as opções padrões e vou lançar o Savant. Observe então que eu tenho agora aqui a minha antena que foi calculada no HFSS dentro do Savant. Tá? Eu tenho a possibilidade aí de mudar a transparência, né, dessa minha Huygens Box, ok? E eu posso colocar qualquer tipo de estrutura. Né? Nesse nosso caso aqui, só para fazer uma análise bem rápida, eu vou colocar um CAD paramétrico. Tá? Nesse caso aqui, eu vou colocar um dish, circular plate, ok? E eu vou fazer um determinado offset em Z. Então aqui eu tenho a minha simulação do HFSS e tenho aqui um refletor feito de PEC, Perfect Electric Conductor. Eu vou selecionar aqui uma análise de Far Field, tudo bem. Vou selecionar aqui diversos pontos e vou selecionar Sector, que é, então, na verdade, uma esfera. Vou colocar 360 pontos em azimuth, em elevação vou colocar 180 pontos. Vou selecionar o centro da transmissão no meu transmissor, no centroide da transmissão. A minha frequência eu vou selecionar 9 GHz. Se eu quiser visualizar os raios, eu posso vir aqui. A primeira coisa é esconder esses meus pontos, mas eu posso vir em Visual Ray Tracing, né? Posso selecionar aqui do meu transmissor, posso visualizar os raios. E observem aqui que nós temos os raios chegando nesse refletor. Ok? Então eu vou rodar essa simulação aqui. Então nós temos aí essa nossa simulação pelo Savant.
tá? A gente pode muito bem aí visualizar essa esfera. Vou mudar um pouquinho a transparência, tá? E vou apagar os raios. Então a gente tem aqui a maior parte da onda, logicamente, sendo refletida, né, por esse nosso refletor circular. A gente pode visualizar também como um diagrama de radiação, tá? Então a gente pode inclusive visualizar aí como dB, né? Então aqui, se vocês quiserem ter uma noção do tempo de simulação do Savant, eu vou inserir uma geometria aqui, um navio, ok? Esse navio ele tem 90 por 13 por 32 metros. Eu vou aqui simplesmente mudar a cor do navio para ficar um pouquinho mais fácil de visualizar. E eu vou utilizar uma antena paramétrica que nós temos dentro do Savant. Eu vou posicionar uma horn aqui. Então eu venho aqui em Insert Antenna, Add Antenna. Vou selecionar então uma Conical Horn. Ok. Eu clico nesse botão aqui e com Ctrl eu posiciono essa minha antena nessa superfície. Tá? Eu vou diminuir aqui meu diagrama de radiação, vou colocar em 2 GHz. Okay? Posso inclusive mudar a minha orientação. Então aqui a gente vai mudar essa minha orientação. Ok? E vou posicionar essa antena um pouquinho mais acima. Ok, então nós temos aqui a possibilidade de realizar a mesma simulação, porém em um navio extremamente grande, né, principalmente em 2 GHz, o comprimento de onda aí é bem pequeno. Tá? Vou simular o mesmo tipo de simulação, Far Field, antena 1. Tá? Vou colocar como sector uma vez mais, 360 pontos e aqui 180 pontos. Ok. Esse meu Far Field ele vai ter a origem no transmissor. E antes de eu rodar a simulação, eu vou mostrar para vocês aqui como habilitar Uniform Theory of Diffraction, ok? Então, nesse caso aqui, eu vou fazer uma simulação e o meu Shoot and Bounce Array, né, eles vão ser transmitidos dessa minha antena e a gente vai ver qual é a superfície desse navio que a gente consegue cobrir. Observem então que a parte aqui de trás, né, ela fica descoberta porque nós temos aí diversas reflexões, mas os raios não conseguem chegar aqui. Nós inclusive conseguimos aí visualizar então essa área que a gente consegue calcular a corrente, ou seja, nessa simulação a gente vai considerar essas correntes aqui, tá, que vão ser calculadas nesses pontos. Se eu quiser, eu posso habilitar o UTD, Uniform Theory of Diffraction. Para isso, eu venho aqui nesse chip e coloco Add Wedges na minha geometria e coloco Rebuild Edges. Observe então que agora todas essas quinas elas irão reirradiar, ok? Eu não vou selecionar todas, eu vou selecionar somente algumas dessas arestas para reirradiarem, ou seja, essas arestas aqui, ok? E vamos agora então em metodologia habilitar UTD, ok? E novamente aqui no Visual Ray Tracing eu vou atirar esses raios UTD Shoot and Bounce Rays. Observe então que nós temos agora uma área de cobertura muito maior, né? Eu posso inclusive visualizar somente com Shoot and Bounce Array e agora com o TD também. E a gente pode logicamente visualizar as linhas. Então aqui a gente tem Shoot and Bounce Array mais UTD e aqui somente Shoot and Bounce Array. Ok? Eu vou rodar essa simulação aqui e vamos ver quanto tempo ela demora. Então, temos aí a resposta, né, dessa nossa simulação do navio. Okay? Então, a gente pode visualizar aqui como ficariam esses raios. Logicamente, a gente tem aqui uma área de sombra devido a essa parte frontal aí do navio. Né? A gente pode visualizar tanto como esfera como um padrão de radiação. Né? E, logicamente, a gente pode ter aí o Polar Plot. Eu vou colocar ele aqui em elevação, em dB. A gente pode, inclusive, isso é bem interessante, adicionar o CAD, tá, desse nosso navio aqui. E se você quiser, a gente pode colocar também, né, como seria essa antena no espaço livre. Né? E aí você vê qual é a diferença, né, de você instalar essa antena em uma plataforma. No nosso caso aqui, o navio. E se você observar aqui, a gente tem o tempo de resposta, né,
ele foi simulado aí em 77 segundos, ou seja, em 1 minuto e 18 segundos, né, com 7 processadores e sem nenhuma GPU, ou seja, são simulações extremamente rápidas.